Olá, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no podcast, um tiquinho de filosofia, e hoje vamos tratar sobre um tema de extrema relevância e ao mesmo tempo de muita preocupação, não só para a história da humanidade como um todo, mas também para, de certa forma, entendermos a complexidade que se dá, que é justamente a guerra no Irã. E aí a pergunta subsequente, o título é justamente essa, né? O fim de todos? Será este o fim de todos? Bom, de antemão, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer algumas reflexões importantes antes de qualquer coisa. A gente sabe que a civilização iraniana é, na verdade, a civilização persa, que tem uma história extremamente importante para a humanidade, milenar, e aí tem pelo menos datado de alguns milênios, né, 3, 4 milênios atrás, e aí isso significa dizer que não, provavelmente não será hoje, né? Hoje que eu falo, que eu me refiro, é a respeito do texto da mensagem de Donald Trump, que postou dizendo que provavelmente hoje seria aniquilada essa civilização, né? Seria exterminada da história da humanidade, nunca mais ressuscitaria. Então veja a gravidade da fala dele. E hoje que eu estou me referindo é 7/4 de 2026. E aí o prazo está se acabando, o prazo que o presidente norte-americano deu, que é agora às 9 horas da noite, horário de Brasília, às 8 horas da noite, horário de Washington. Então, são pontos que a gente precisa observar com bastante cautela, com bastante cuidado e interpretando nas entrelinhas. Inicialmente, quero dizer que Donald Trump já, em alguns momentos, já deu alguns ultimatos, né, ao regime iraniano, ao país Irã, ao mundo persa, e, no entanto, não cumpriu ainda. A grande questão dele hoje é a abertura do Estreito de Hormuz, né? E que até esse momento não foi feita, não foi realizada, né? Então, esse é um ponto que está preocupando a economia americana, preocupando a economia do planeta Terra, e Trump, por ter se envolvido nessa encalacrada, ele não está sabendo mais sair dela. E aí, usando todo o seu poder e o poderio bélico norte-americano, que é o maior do planeta, todos nós sabemos, ele vem propondo justamente essa abertura na marra, na força. Mas aí os ayatolás, né, o regime islâmico xiita do Irã, dos persas, melhor dizendo, que é a civilização, não está disposta a fazer essa abertura, né, a ceder às chantagens, né, de Donald Trump, do presidente americano. Então, a escalada com relação a isso vem crescendo, vem aumentando cada vez mais, e a gente vê o mundo também, a partir disso, se envolvendo, pelo menos no aspecto econômico, de forma imediata. Esse é o principal repercussão, é o principal fator nesse momento, que preocupa a todos. Aí sim preocupa a todos. Se é o fim de todos, isso a gente precisa realmente ver se o presidente americano, primeiro, vai cumprir o que ele está dizendo, a aniquilação total dessa civilização, ou a possibilidade disso, né? E, consequentemente, qual será a reação dessa civilização persa, né? Se ela vai sobreviver, se ela vai contra-atacar, se ela vai instabilizar mais ainda o Oriente Médio, porque ela tem atacado a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, o Emirados Árabes Unidos, as cidades ali, né, que tem um forte poder econômico, como Dubai, né, então estão sendo atacadas. Por sua vez, Israel está no meio do conflito também, envolve toda uma situação religiosa. Então, todos esses pontos, por óbvio, vai determinando uma escalada sem precedente na história da humanidade. Acho que talvez nível de tensão como esse, e aí os historiadores, os analíticos
geopolíticos, filósofos, enfim, vão concordar ou não comigo, apenas na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, tiveram alguns pontos de conflito, alguns bem tensos, preocupantes, mas a nível desse que está acontecendo agora, eu acho que, de fato, pelo menos para o século XXI, é o mais tenso de fato. E aí preocupa, porque no meio dessa questão toda também tem outros fatores que precisam ser levados em conta sobre essa possibilidade de aniquilação, não só da civilização iraniana, persa, mas também da civilização humana, né? da condição humana nesse planeta. Eu estou me referindo às possibilidades de guerras atômicas, nucleares, porque Israel, muito próximo do Irã, tem armas nucleares. Os Estados Unidos, por óbvio, tem mais de 5.000 ogivas nucleares. O Irã, em algum momento, foi acusado de tentar desenvolver, embora não tenha encontrado, né, essas armas de destruição em massa, de nuclear ainda, mas esse é o receio, né, do mundo ocidental, especificamente Estados Unidos. E aí, levando em consideração que toda essa problemática envolvendo uma guerra nuclear exterminaria de fato o planeta Terra, isso de fato se torna um fator preocupante. Até porque tem ali também outros países que apoiam ou estão muito próximos do Irã, como o Paquistão, né, que é islâmico e tem uma bandeira assim mais favorável, digamos, ao mundo islâmico. E aí, de certa maneira, pode ser que em algum momento ele haja em favor, em prol desse mundo islâmico. Embora o Paquistão tenha um tratado, tenha um acordo, tenha uma aproximação com os Estados Unidos. Tem a Índia também, que tem armas nucleares, tem a China e a Rússia, que, por outro lado, também está envolvida em outra guerra, né? E tudo isso, todos esses, têm armas nucleares e, de alguma maneira, estão olhando para esse conflito de uma forma muito atenta para que as coisas saiam da melhor maneira possível, porque se as coisas saírem da pior forma possível, aí sim há uma grande possibilidade, isso só se, né, e somente se acontecer o pior, realmente da civilização humana, o fim de todos, de fato, estaria próximo. Né? Isso é um ponto a ser levado em consideração. Essa é a preocupação de todos os analistas, dos políticos, das organizações de paz do mundo. É sempre essa preocupação, é sempre esse o ponto. Porque, na verdade, a economia ela já degringolou. Né? A economia já foi. A economia ela já está prejudicada. Não tem ponto de retorno em termos de prejuízo. O prejuízo já está, a conta já chegou para todo mundo, inclusive no Brasil. O governo brasileiro, por sua vez, aí já tem feito concessões, diminuição de impostos, várias reuniões para pensar no possível contenção, né, do aumento dos combustíveis, seja para o diesel, seja para a gasolina e até mesmo querosene para a questão das aviações. Então, é uma situação extremamente séria, preocupante, em que a gente realmente se pergunta até onde isso vai levar claro, é legítima a pergunta se isso de fato é o fim da civilização persa ou o fim de todos. Né? Essa guerra vai ser o fim do regime iraniano ou de todos? Isso é uma pergunta legítima. E para concluir, quero dizer que há uma porcentagem significativa para esse fim, né, de todos, mas que, no final das contas, eu considero que os homens, os adultos e as mulheres, por óbvio, vai entrar em cena e vai diminuir as tensões, a diplomacia talvez contenha tudo isso e haja um acordo, pelo menos não para si, por fim a tudo e a todos. Penso eu que ainda não é o fim, mas, claro, sempre levar em consideração que tem uma pessoa extremamente complicada, que é o presidente americano, ele está com todo o poder no mundo e ele está com vontade dessa guerra e dessa destruição.
Então é isso. Até a próxima e a gente se encontra, se Deus quiser.